Olá! Jovens, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de longe, no isolamento social de cada um, nós vamos continuar os nossos estudos. Eu, professor Rodrigo, decidi fazer esse material para poder auxiliar nos estudos domiciliares. A gente sabe que as provas como o PISME, o Enem, não vão ser canceladas. Por isso, eu montei esse slideshow, né? Com o meu rostinho aqui no canto, vocês conseguem me ver, conseguem me ouvir bem, para a gente falar sobre temas importantes e que podem ser falados aqui. É claro que tem aulas que eu prefiro dar presencialmente. Então eu vou trazer um tema, como tema de hoje, e nós vamos discutir esse tema para adiantar o nosso processo assim que as aulas voltarem, tá certo? Olha, tô com muita saudade, mas a gente está vivendo um momento antes nunca visto nem vivido pela população. É uma pandemia, é uma doença perigosa e nós devemos ficar isolados na nossa casa para conter a dispersão do vírus, não é verdade? Bom, dito isso, vamos começar. O nosso tema hoje é a formiga zumbi. Professor, formiga zumbi? Mas a formiga só é zumbi porque existe um ser vivo que transforma a formiga em um zumbi. Dá um close caption aqui, por favor, nessa estrutura aqui, nessa estrutura, em outros insetos também. É um fungo que se apodera do sistema da formiga e controla as ações da formiga. Quando os esporos desse fungo caem, Ophiocerdips, o nome desse fungo, eles começam a crescer dentro das formigas, dos insetos. Daí a formiga controlada por ele sobe num lugar bem alto, morde, crava a mandíbula com muita força numa folha, num galho, e esse fungo gera tipo um cogumelozinho que vai espalhar novos esporos que vão infectar novos insetos. O ciclo de vida desse fungo depende de fazer uma formiga um zumbi. E com esse exemplo diferente, nós começamos o nosso tema falando do reino dos fungos. Os fungos são muito importantes na nossa vida e hoje nós vamos ver as benéfices e os malefícios que eles podem nos trazer. Vamos lá? Beleza, primeira pergunta, quem são os fungos? Maiores seres vivos do planeta, existem fungos subterrâneos de milhares de quilômetros. Mais de 70 mil espécies já identificadas. E uma característica muito importante dos fungos é que eles são heterotróficos. Eles não produzem matéria orgânica, certo? Eles não fazem fotossíntese, eles são aclorofilados. E mais estranho e curioso é que eles fazem um processo chamado digestão extracorpórea. Quando eu vou me alimentar, um pacote de pão, por exemplo. Quando eu vou me alimentar do pão, da matéria orgânica, eu vou colocar o pão dentro do meu corpo. É uma digestão intracorpórea, certo? Quando um fungo vai se alimentar é muito diferente. O que acontece é que ele libera enzimas, essas enzimas vão digerir o substrato e depois ele vai assimilar, ele vai sugar esse substrato. Isso a gente chama de digestão extracorpórea, fora do corpo. É por isso que os fungos podem digerir qualquer coisa. Quando a madeira cai, por exemplo, na floresta, os fungos são os decompositores. Eles liberam enzimas que vão digerir a madeira, né, que vão digerir os compostos e depois assimilam isso, certo? Todos os fungos são eucariontes, células complexas. Tem fungos unicelulares, como é o caso da levedura, que nós vamos falar mais para frente, e tem fungos pluricelulares, né, como são os casos dos cogumelos e de outros fungos que nós vamos conhecer também. Característico dos fungos é que a parede celular deles é de quitina e eles armazenam glicogênio, um açúcar, como substância de reserva, diferente da gente que armazena lipídios. Não é verdade, né? Bom, quando tiver uma questão no slide, eu gostaria que vocês resolvessem a questão e deixassem a resposta junto ao seu estudo dirigido, junto à sua atividade domiciliar. Nesse caso aqui, é uma questão de múltipla escolha. Então, você vai escolher uma alternativa, certo? Vai colocar a questão 1 do slide, escolher uma alternativa e justificar a escolha dessa alternativa para mim, beleza? Vamos continuar. Faça essa questão e deixem a resposta no estudo dirigido.
Como se organiza um fungo? A gente tem cabeça, braço, tecido, a gente tem sistemas, a gente tem órgãos, mas os fungos são diferentes. Primeiro que pouquíssimas espécies só têm uma célula, são unicelulares. E as células dos fungos são organizadas em estruturas que nós chamamos de hifa. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma célula, ó. É uma célula comprida com vários núcleos. A gente chama de hifa. Hifas cenocíticas, que são hifas que têm os núcleos juntos, sem septos, hifas septadas, né? Esses tipos de hifas são usados para classificar os fungos em grupos. Essas hifas, observem aqui, elas vão se juntar e vão formar uma estrutura que a gente chama de micélio. Esse micélio não é um tecido. Existem questões que querem fazer pegadinha com você. Ele não é um tecido como o nosso tecido conjuntivo, como o nosso tecido adiposo. Ele não é um tecido organizado. Ele é apenas um conjunto de hifas. E esse conjunto de hifas, esse micélio, geralmente ele é subterrâneo ou ele está dentro dos alimentos. Na hora da reprodução, o fungo vai lançar o que nós chamamos de corpo de frutificação, como é o caso dessas hifas que sobem e formam um cogumelo. Esse corpo de frutificação, jovens, é a estrutura reprodutora, são as hifas que produzem esporos. Então, o cogumelo, se você pensar direito, ele é realmente o que ele parece ser. Ele é a estrutura de reprodução de um fungo, beleza? Os principais grupos de fungos são os zigomicetos, os ascomicetos, os basidiomicetos e os quitridiomicetos. Os zigomicetos, como a gente pode ver aqui, não formam corpo de frutificação, não formam cogumelos. São os bolores dos alimentos. Tá vendo aqui? Bolor da laranja, o bolor do pão. É verdade, professor, que se tiver uma fruta podre na fruteira, ela vai contaminar todas as outras? É verdade, porque o fungo, quando ele começa a se instalar, ele vai liberando esporos que vão contaminar tudo ao seu redor. É verdade no ditado que uma pessoa ruim pode contaminar as outras, e é verdade na fruteira que uma fruta podre também pode contaminar as outras. Beleza? Os zigomicetos, eles fazem um tipo de associação muito importante chamado micorriza, né? Vou só lembrar vocês antes, um minuto, o que é um mutualismo? O que é uma associação mutualística? É quando dois indivíduos vivem juntos, dependem um do outro e os dois se beneficiam dessa ação. É o caso da micorriza. Então, se eu estiver errado, me corrija, né? Os fungos vivem associados, os zigomicetos associados às raízes das plantas, beleza? As plantas liberam açúcares e fotoassimilados e os fungos, né, promovem uma maior absorção. As raízes ficam mais extensas, conseguem absorver mais proteção, mais sais minerais, mais água. Observem nesse experimento duas plantas sem associações micorrízicas e duas plantas com associações micorrízicas. As plantas com associações em fungos, elas crescem mais, elas são mais potentes. Estima-se que 90% das plantas apresentem micorrizas, beleza? Que são diferentes de bacteriorrizas. Bacteriorrizas são associações com bactérias. Mico é fungo, beleza? Vamos continuar, jovens. Aqui tem outra questão para você deixar aquela resposta esperta junto com seu estudo dirigido. Pausa o vídeo e faz a questão, queridinho.